Olá, pessoal! Meu nome é Thaís e eu estou aqui para falar um pouco sobre a cultura japonesa, animes, mangás. Então eu vou estrear com Cavaleiros do Zodíaco. Por que Cavaleiros do Zodíaco? Porque foi através do Cavaleiros do Zodíaco que eu comecei a me apaixonar e me encantar por animes e mangás, e assim sou até hoje. Cavaleiros do Zodíaco estreou no ano de 1994. Nessa época, eu tinha 14 aninhos. Realmente proibiu de assistir eu e meu irmão mais velho, que até hoje curtimos e amamos. Então nós usávamos de algumas artimanhas para conseguir assistir. O interessante disso é que hoje em dia a minha mãe não só deixa nós assistirmos, porque nós somos adultos, como ela também já assistiu e curte Cavaleiros do Zodíaco. Né? A minha mãe hoje aqui já está mais velha, e o mais legal de tudo é que eu e ela compartilhamos o mesmo gosto pelos personagens. Então vamos falar um pouquinho agora sobre os Cavaleiros do Zodíaco, o clássico, tá? Eu não vou abordar The Lost Canvas, Ômega, nada disso. Eu vou falar apenas do clássico, tá, pessoal? Então vamos falar sobre o nosso protagonista, o Seiya de Pégaso. Ele apanha pra caramba, eu acho que é o protagonista de anime que eu já vi na minha vida que mais apanha. Né? Ele perde de longe pro Goku, que já morreu 500 mil vezes no Dragon Ball, mas ele apanha e ele consegue ressurgir, sabe Deus de onde, né? Pra contra-atacar, e no fim acaba vencendo com toda aquela dificuldade. Lembrando que ele chega a quase morte, mas de repente ele já se levanta, o golpe dele que não fazia efeito começa a fazer efeito, então é uma dinâmica bem interessante. Mas eu andei reparando numa coisa: o Seiya é um cavaleiro que gosta muito de cair sozinho. Aliás, todos eles vivem escorregando de penhascos, tentando subir e caem pra caramba, mas o Seiya, olha, ele consegue se superar nessa parte. Ele cai, como dizia na minha época, eu não sei, acho que hoje em dia não se usa falar isso, mas cai de maduro. Então o Seiya é um personagem, é um protagonista à parte. Eu nunca vi um protagonista como o Seiya. Ao mesmo tempo que ele é super amado pelos fãs, ele também é muito odiado. Eu particularmente gosto dele. Gosto bastante da determinação que ele tem. Nós temos daí o Shiryu, que é um cara mais centrado, que é um cara um pouco mais velho, né? Eu diria que ele ali é o semi-líder do pessoal, né? Ele é o conselheiro. Aí nós temos o Yoga, que é introspectivo, sensível, né? Ele é bastante sensível com aquela história da mãe dele, bastante apegado às pessoas, né? É mais desconfiado. Aí nós temos o Shun, que é bastante sensível, que não gosta de lutar, ao contrário dos Cavaleiros de Atena, ele está sempre buscando formas pacíficas. E eu acho que ele também é o mais infantil ali deles. Não que ele seja infantil, mas dentre eles ali ele é o mais infantil. Aí nós temos o Ikki. O Ikki pra mim é como a sobremesa. Sabe aquele personagem que ele, ao mesmo tempo que ele é o anti-herói? Essa é a questão. Ele é o personagem que dá um pouco mais de sabor ali ao CDZ. Aparece nas horas propícias, faz coisas mirabolantes, né? Ajuda geralmente o Shun, mas ele não ajudou só o Shun, ele ajuda vários outros cavaleiros ao decorrer de toda a série. E ele é realmente um personagem surpreendente, né? É aquele personagem que você está sempre esperando ver. Né? Então por isso eu colocaria ele como a sobremesa. Vocês já repararam no tanto de escada que tem no templo da saga das 12 casas? É muita escada para pouca casa. Tudo bem, tem 12 casas, mas se você for contar o quanto eles demoram subindo aquelas escadas, eu acho que deveria ter umas 30 casas ali. É pouca 12 casas, porque dá tempo de 3 ali estarem escalando a escada, um ficou para trás para lutar e aquela pessoa tá sofrendo, eles sentem o cosmos se apagando e eles falam entre eles, até eles chegarem na outra casa, o outro já morreu, entre aspas, porque a gente sabe que eles morrem, mas não morrem, né? Então, assim, é uma curiosidade. Haja fôlego, né? Haja fôlego para subir tanta escada. Outra coisa que eu acho interessante, que é uma curiosidade que não é uma curiosidade assim tão engraçada, é a idade dos personagens.
pessoal, os japoneses podiam corrigir um pouquinho isso, né? Em todo anime tem, assim, esse negócio de idade incompatível. Os personagens são maduros demais para as idades que eles têm. Mas em Cavaleiros do Zodíaco isso é gritante, né? Os personagens têm 13 e 14 anos e, abre aspas, eles nasceram na minha geração. E na minha geração, uma pessoa de 14, 13 anos, eu brincava de boneca ainda. Acreditem se quiser. Eu sei que hoje em dia, com 14 anos, as pessoas são mais maduras, mas mesmo assim não tem aquela maturidade que os personagens têm. Então, assim, a idade não representa a mentalidade dos personagens. Eu acho que os japoneses podiam mudar um pouquinho isso. Então, japonesada, por favor, né? Vamos atualizar um pouquinho isso. Eu não concordo com a idade dos personagens, deveria ser mudada. Agora falando sobre a surdez crônica dos personagens. Vocês já repararam no quanto esses meninos são surdos? Meu Deus do céu! Às vezes eu assistia o desenho e eu tinha a impressão de que eu era surda. Eu pensava, nossa, será que eles estão repetindo o mesmo diálogo que é pra eu poder entender bem? Uma repetição de coisa. Eu poderia citar a cena em que o Doku lá no Muro das Lamentações fala que a armadura deles foram banhadas pelo sangue de Atena. Eles estão careca de saber que as armaduras foram banhadas pelo sangue de Atena. Mas eles falam assim, o quê? As nossas armaduras foram banhadas pelo sangue de Atena? É uma surdez assim que chega a incomodar. Eu já vi isso em... Aliás, muitas pessoas zoam com isso e não tem como não zoar, porque realmente é uma surdez crônica. Agora falando um pouquinho dos Cavaleiros de Ouro. Eu vou falar dos meus preferidos, tá? Mas antes de falar disso, primeiro eu vou deixar claro que pra mim não existe assim aquele o mais forte. Eu acho que eles têm habilidades diferentes. Todos eles são equiparáveis. Obviamente, algumas técnicas, eu colocaria assim, algumas técnicas dentre os Cavaleiros de Ouro são melhores. Então, para não cair naquele blá blá blá, naquele mimimi de quem é mais forte e quem não, eu vou colocar assim. Todos eles são equiparáveis. Alguns têm uma técnica mais forte, outros não. E eu me baseio nos meus preferidos não só pela técnica, eu me baseio pela personalidade deles, que é o que me chama mais atenção. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, eu fiz até o desenho de alguns deles. Esse aqui é o Miro de Escorpião. Eu adoro o Miro por diversas razões. Primeiro porque eu gosto muito do senso de justiça do Miro. O Miro é o galã, né, vamos dizer assim, dos cavaleiros. Ele é mitidão, ele chega, ele é intrometido, ele retruca, ele reclama. Ele tem uma personalidade forte e eu gosto disso nele. Mas acima de tudo, ele tem um senso de justiça muito legal. O que ele fez com o Kano na saga de Hades, pra mim, ali foi o ápice, que prova que ele é um cavaleiro que tem um senso de justiça bastante aguçado. Então eu gosto muito do Miro, eu gosto do ataque dele, Agulha Escarlate, Antares, não tenho como negar que a técnica dele também me chama a atenção. O segundo preferido é o Mu de Ares. Aliás, o Mu de Ares pra mim, ele me conquistou porque ele é um cavaleiro muito pacífico, né? Dá a impressão de que ele não quer lutar, de que ele não quer brigar, de que ele é fraco, mas aí vem a saga de Hades e pum, surpreende todo mundo. O que é aqueles ataques dele? Muralha de Cristal. É fantástico. A Extinção Estelar. De repente, você vê que ele é um cara pacífico, é um cara que ele usa sempre a sabedoria, mas que ele não é um cara que tem sangue de barata, né? Então, quando aqueles cavaleiros lá aparentemente chegaram pra tomar a vida de Atena, ele mostrou que ele pode ser uma pessoa irada, no sentido de ter ira, e consegue sim ser um cavaleiro muito forte, não só calma. Então eu me identifico com o Mu, essa que é a verdade. Eu gosto muito do Marcelo Campos e até preciso parabenizá-lo aqui, porque eu não consigo nem assistir, eu não consigo ver o Mu sem a voz dele. Pra mim, o Mu precisa ter a voz do Marcelo Campos. Mas não deixar de falar de outros dubladores também.
né? São vozes que realmente marcaram a minha infância, a minha adolescência e marcam a minha vida adulta. Então, todos eles estão de parabéns. Hermes Baroli, Leonardo Camilo, que faz o Wiki lindamente, Ulisses Bezerra, o Elcio Sodré, Bretas, todos eles. A Letícia Quinto, que faz lindamente a Saori com aquela voz doce. Então, assim, uma coisa que ficou muito marcada para mim nos Cavaleiros do Zodíaco é a questão realmente da dublagem brasileira, o quão boa ela pode ser e o quanto a gente pode se apegar às vozes ali por trás dos personagens. Cavaleiros do Zodíaco deixou uma lição muito legal para mim. Os valores como a amizade, o companheirismo, a lealdade, o amor estão ali muito presentes. Toda a violência que existia dentro do Cavaleiros do Zodíaco, a minha mãe naquela época não precisava ter se preocupado, porque o que me marcou não foi a violência, foi os valores que tinha por detrás dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu vou me despedir aqui mandando um abraço a todos vocês, a todos os fãs do Cavaleiros do Zodíaco. Eu quero agradecer a todas as comunidades do Facebook, onde eu me divirto muito com toda aquela zoeira que fazem, né? Então é isso aí, pessoal. Um grande beijo. Até a próxima.